Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e tô resolvendo a prova de física do vestibular 2021 da UniOeste. Eu vou fazer agora a questão 38. A questão diz assim: a unidade de medida da diferença de potencial elétrico no Sistema Internacional de Unidades é o Joule por Coulomb, ou Volt. A unidade de medida da força eletromotriz no SI também é o Joule por Coulomb ou Volt. Embora as duas grandezas, DDP e força eletromotriz, tenham a mesma unidade de medida, elas não podem ser tratadas como sinônimos, pois representam grandezas físicas diferentes. Com relação aos conceitos físicos da força eletromotriz e de DDP, é incorreto afirmar. Então, cuidado, ele quer a alternativa errada. Então, vamos circular aqui de cor diferente. Ele quer o errado. Vamos lá. O que a letra A está falando? A definição de diferença de potencial elétrico envolve o trabalho realizado pela força eletrostática para transportar uma unidade de carga elétrica entre dois pontos, sendo que o trabalho dessa força independe da trajetória executada entre os dois pontos. Verdadeiro, porque se a gente for pensar no trabalho da força elétrica, né, ele vai independer da trajetória da carga. Por quê? Porque o trabalho é a carga vezes o potencial inicial menos o potencial final. Então, a gente não depende da trajetória da carga, beleza? A letra B, ela fala assim: a definição da força eletromotriz envolve o trabalho realizado por uma força não conservativa para transportar uma unidade de carga elétrica entre dois pontos. Se a força é não conservativa, o trabalho dessa força depende da trajetória executada. Pois bem, a gente pode lembrar daqui da variação do fluxo, né? Que é a variação do fluxo sobre o tempo, é a força eletromotriz. Então, se a gente se a gente lembrar da lei de Faraday, né, ou lei da indução eletromagnética, ela anuncia que quando houver variação do fluxo magnético através de um circuito, vai surgir nele uma força eletromotriz induzida. Então, a gente pode dizer que realmente a trajetória aqui vai influenciar. Veja bem, se eu aproximo, por exemplo, um ímã de uma espira, a corrente elétrica ela vai num sentido. A força eletromotriz gera uma corrente elétrica, né, num sentido. Se eu afasto o ímã, por exemplo, a força eletromotriz faz a corrente elétrica induzida ir em outro sentido. Então, realmente, aqui a direção vai fazer diferença, tá? A letra C, ela fala que, de acordo com a lei de Lenz, né, Faraday-Lenz, a taxa de variação do fluxo magnético através de uma superfície delimitada pelo contorno produz uma força eletromotriz induzida ao longo desse contorno. A força eletromotriz induzida não pode ser definida entre dois pontos distintos sobre o contorno, mas entre um ponto e ele mesmo. Rapaz, essa aqui também está verdadeira, porque olha só, eu não posso chegar aqui na espira e delimitar dois pontos dessa trajetória, né? O que acontece? Tanto no início quanto no fim da espira, ou seja, em toda a trajetória, eu vou ter a variação da corrente elétrica, né? A corrente elétrica vai estar passando por toda ela. Ela não pode, por exemplo, só passar daqui a aqui e não passar no resto. Entendeu? Letra D. A força eletromotriz induzida sobre uma espira fechada, produzida pela variação temporal do fluxo magnético através da área delimitada pelo contorno da espira,
equivale a DDP entre dois pontos quaisquer sobre a espira. Essa DDP é responsável pela corrente induzida que percorre o trecho da espira entre dois pontos considerados. Cara, realmente a resposta é a letra D. Por quê? Porque se, por exemplo, a espira for fechada, a corrente elétrica induzida ela vai passar por toda a espira. Eu não posso, por exemplo, pegar o ponto, sei lá, um ponto AB e dizer que nesse ponto aqui eu não vou ter corrente elétrica. Porque se o fluxo, né, vai variar em toda a espira, então a corrente elétrica induzida ela vai girar em toda a espira. Por isso que essa aqui está errada. Eu não posso ter somente entre dois pontos, eu tenho na espira inteira, certo? A letra E, ela fala o seguinte: em situação de circuito aberto, a força eletromotriz de uma pilha tem o mesmo valor que a DDP entre os terminais da pilha. Verdadeiro, né? Se eu pegar e medir os terminais da pilha, eu vou ter a DDP da pilha. Na situação de um circuito fechado, o valor da DDP é menor do que a força eletromotriz por um valor proporcional à corrente elétrica estabelecida no circuito. Cara, isso é verdadeiro. Isso aqui é a explicação, por exemplo, por que uma pilha descarrega. À medida que a corrente elétrica vai andando no circuito, né, a gente nota que, devido à resistência interna da pilha, ela acaba esquentando, perdendo energia, né? Se a gente pensar assim, olha só, se eu tiver um circuito aberto, né, ou seja, só a pilha, e a gente usar U é igual a E menos RI. Se o circuito está aberto, eu não tenho corrente elétrica andando, ou seja, a pilha ela vai estar parada, né? Uma pilha sem estar num circuito, a pilha que a gente compra no mercado, por exemplo. Ela está lá como se fosse um circuito aberto, é só a pilha. Então, ela não tem corrente elétrica. Se ela não tem corrente elétrica, a voltagem da pilha é igual à força eletromotriz da pilha. Agora, se eu pego essa pilha e coloco num circuito fechado, ou seja, eu coloco essa pilha num aparelho, né, U é igual a E menos RI. Essa aqui seria a DDP total, ou seja, a DDP da pilha. E esse aqui seria o que a pilha dissipa em forma de calor, em forma de que ela distribui para o circuito. Então, o que vai acontecer? No circuito fechado, a voltagem medida não é a mesma voltagem que a pilha tem. Entendeu? Por isso que essa aqui também está verdadeira. E com isso a resposta é a letra D. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.